Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula sobre a história da química. Nesta aula, nós trataremos do desenvolvimento da química como uma profissão durante o século XIX. Essa aula é baseada no capítulo 22 do nosso livro-texto The Historical Background of Chemistry, de Henry Lester, e também no capítulo 15 do livro The History of Chemistry, de John Hudson. Nós trataremos da emergência da química como uma profissão, falaremos um pouco sobre como as sociedades científicas de química surgiram e influenciaram a consolidação da profissão do químico e faremos algumas considerações finais. Durante este curso, até aqui, nas várias aulas precedentes, nós discutimos vários aspectos relacionados ao desenvolvimento da química, incluindo o surgimento de várias teorias, como, por exemplo, a teoria do flogista, a teoria atômica de Dalton, dentre outras. Nós vimos também como no século XIX ocorreu a divisão da química em diversas áreas que nós conhecemos ainda hoje, que ainda faz parte do nosso dia a dia, como a química orgânica, que se desenvolveu, consolidou plenamente no século XIX, os vários ramos da físico-química, a organização da química mineral ou química inorgânica. E nós discutimos também os trabalhos de vários filósofos naturais e pesquisadores que dedicaram suas vidas ao desenvolvimento das ciências, com especial atenção, que é o nosso curso, na química. Nesta aula em particular, nós trataremos, ainda que de forma abreviada, de alguns aspectos relativos ao estabelecimento da química como profissão, bem como suas relações com o desenvolvimento da sociedade. Um trabalho adicional que eu chamo a atenção de vocês é esse artigo publicado pelo professor pesquisador Alan Dibus, Chemistry and the Universities in the 17th Century. Esse artigo foi publicado em 1990 e traz uma descrição bastante detalhada sobre as primeiras cadeiras de química, o estabelecimento da química em algumas instituições ainda no século XVII. No século XVII, a alquimia ainda tinha uma influência, era muito intensa, e de modo que o trabalho do professor Alan Dibus, ele dá uma amostra bem dos primórdios da química enquanto profissão, mas isso era bastante limitado. Essa grande expansão ocorreu no século XIX, como nós veremos. Mas é um trabalho interessante para quem quer se aprofundar mais nessa área do conhecimento. A história da química sem um relato do processo de profissionalização dessa área do conhecimento é incompleto. Nós vimos até aqui como a química se desenvolveu, como as várias teorias se desenvolveram. Mas não falamos nada dessa relação com a sociedade. Falamos pouco, na realidade. Tá? Os químicos, assim como outros grupos de pessoas com interesses comuns, eles operam dentro de um contexto social. No caso da química em particular, as várias contribuições para a sociedade, atendendo demandas nas áreas de saúde, agricultura, segurança, foi e é central para a melhoria da qualidade de vida. Quando a massa crítica de químicos foi formada, eles começaram a se organizar dentro da sociedade, prestando serviços em grande escala para o público, contribuindo dessa maneira para a melhoria da qualidade de vida em geral. Dessa forma, as pessoas começaram a reconhecer a importância dessa profissão, que, até certo ponto, ela era vista, não era ainda reconhecida. No momento em que esse reconhecimento surge, a imagem do químico, trabalhando solitariamente em seu laboratório, esfumaçado, em condições insalubres, como os alquimistas, essa imagem muda. A química passa então a ser reconhecida como uma importante profissão, de grande prestígio, diga-se de passagem. E esse grande reconhecimento ocorre de forma ampla e se consolida no século XIX, como nós veremos. Que vocês têm uma bela imagem de uma pintura, o alquimista químico em seu laboratório,
obra do pintor David Ternier, e suas pinturas e gravuras foram muito apreciadas em toda a Europa nos séculos XVIII e XIX. Esse, no caso, é uma gravura feita por Thomas Major, aproximadamente em 1755. Antes, então, de tratarmos do século XIX, vamos voltar um pouquinho no tempo. Desde os tempos antigos, em que a alquimia era praticada, e durante muitos anos a seguir, os praticantes sérios da química, em grande parte, eram médicos qualificados, que desenvolviam o seu trabalho, de certa forma, associado à sua profissão e interesses. Nós vimos grandes nomes, como Black, descobridor do CO2, vemos os trabalhos de Boerhaave, de Stahl, enfim. Outro tipo de praticante incluía homens, sim. Não temos muitos registros de mulheres atuando nessa atividade. Homens talentosos e com grande interesse por entender e desvendar os mistérios da natureza. Muitos desses homens eram normalmente ricos, nobres, tinham recursos e tempo para se dedicarem à investigação, como, por exemplo, Robert Boyle, Henry Cavendish e Antoine Laurent Lavoisier, para citar apenas alguns dos nomes que nós discutimos ao longo desse curso. Ainda no século XVII, Robert Hooke foi uma das primeiras pessoas a se sustentar com emprego trabalhando com ciências. A profissão de cientista, a profissão de pesquisador, não existia exatamente, mas Robert Hooke era contratado como assistente de Robert Boyle, que era um nobre rico. Tá? Todavia, essa possibilidade de um indivíduo ganhar a vida tendo uma carreira dedicada à ciência era algo muito raro até o século XIX. Eu citei para vocês o trabalho do professor Alan Dibus, onde vocês terão a oportunidade de ver neste artigo várias pessoas contratadas como professores de química nessa época, mas quando eu digo várias, na verdade, são poucos, tá? Muito poucas pessoas viviam da ciência e eram contratados para desenvolver e ensinar ciências. Talvez aí um dos primeiros, conforme o nosso autor Henry Lester menciona, seja Robert Hooke, que inicia a carreira como assistente e acaba desenvolvendo uma brilhante carreira como físico. Na segunda metade do século XVIII, a química começou a se estabelecer como uma profissão respeitada por si mesma, deixando de ser meramente uma ciência ancilar à medicina e à farmácia. Nós mencionamos alguns dos nomes, os principais professores de química nessa época, eles eram médicos por formação, mas que tinham interesse na química, sempre aplicada à medicina, na sua maioria. Muitos também tinham interesse em metalurgia, diga-se de passagem. Nós ainda estamos no século aí, eu estou mencionando, XVIII. O primeiro professor de química na Inglaterra, de que temos notícia, foi Robert Pott, nomeado em 1686 como curador do Museu Ashmolean, em Oxford. Logo após a sua morte, o cargo foi extinto, em uma clara demonstração de que o assunto não tinha futuro. Esse museu ainda existe, está em seu total esplendor em Oxford, onde nós podemos apreciar vários instrumentos, vidraria, ainda dos tempos alquímicos, e também como muitas outras peças de importância na história da ciência. Ou seja, Pott foi nomeado como curador, mas esse cargo foi logo extinto, tá? De modo que começa a haver algum interesse pela química de uma forma mais explícita pelas instituições, mas não era tão consolidado esse interesse. Em 1702, o Senado, ou seja, a Administração Superior da Universidade de Cambridge, nomeou o professor Veronese
Giovanni Francesco Vigani como professor de Química. Mas devemos destacar aqui que foi concedido ao professor Vigani o título de professor, mas ele não tinha salário e nem local para trabalhar. Com esse título, ele podia ministrar aulas e cobrar pelas aulas. Caso tivesse alunos dispostos a pagar pelas suas aulas, ele, obviamente, tiraria daí o seu sustento. Tá? Essa cadeira de Química, cadeira 1702, é a mais antiga e nós falaremos dela. É a mais antiga, de forma contínua, nós falaremos um pouco mais dela. Salvo por um pequeno interregno durante a Segunda Grande Guerra, a cadeira de Química 1702 é a mais antiga da Inglaterra, que vem sendo ocupada continuamente desde seu estabelecimento. Como eu disse, ela foi estabelecida em 1703 e o primeiro professor foi Giovanni Vigani, e depois, no século XVIII, vários outros professores foram continuamente indicados para essa cadeira. No século XIX, nós tivemos 3 professores, eles eram vitalícios, e no século XX, nós tivemos o professor William Jackson Pope, sobre o qual nós falamos em vídeos anteriores. Nessa época, até então, a cadeira era simplesmente com o cargo de professor de Química, não existia essas especialidades como nós conhecemos, e em 1943, ela passou a ser renomeada como professor de Química Orgânica, ou seja, essa cadeira passou então a estar associada à área de Química Orgânica a partir de 43. Nessa época já existiam outras cadeiras de Química, mas a mais antiga, a mais, eu diria, prestigiosa, né, passou a ser, então, associada à Química Orgânica. E em 1991, ela foi renomeada como cadeira 1702 BP. BP é da British Petroleum, é petroleira britânica que fez uma doação financeira substancial para o Departamento de Química, especificamente para dar apoio ao desenvolvimento das pesquisas na área de Química Orgânica. E mais recentemente, a cadeira foi renomeada novamente como Yusuf Hamid 1702 Chair of Chemistry. Yusuf Hamid fez uma grande doação também em 2018. Ela foi ocupada até 2019 pelo professor Stephen Lay e atualmente ela é ocupada pelo professor Matthews Gaunt, que foi nomeado para essa cadeira em 2019. A história detalhada dessa cadeira, ela foi publicada nesse livro aqui por Mary Asher e Christopher Halley, The 1702 Chair of Chemistry in Cambridge, no ano da comemoração dos 300 anos. Então, existe um detalhe aqui da biografia, dos trabalhos, de todos os ocupantes da cadeira, até o professor Steve Lay. O Dr. Hamid é um ex-aluno e membro honorário do Christ Church College e concluiu seu PhD no Departamento de Química em 1960, sob supervisão do professor Lord Alexander Todd, que foi um grande químico orgânico laureado com o Prêmio Nobel de Química. O Dr. Hamid manteve durante as últimas décadas, desde o seu doutorado, desde a sua graduação em Cambridge, uma forte ligação, estreita ligação com a universidade e com o departamento. Ele veio a estabelecer, e é o presidente, uma grande empresa farmacêutica indiana, com muitas contribuições sociais no desenvolvimento de drogas para tratamento de HIV, em drogas a baixo custo. Tá? Então, tem um trabalho social muito intenso. O próprio Dr. Hamid, reconhecendo a importância da química do ponto de vista social,
fez várias doações para o departamento de Química e a última delas foi especificamente para financiar essa cadeira, que passou então a se chamar Yusuf Hamid 1702 Chair of Chemistry. Tá? O atual ocupante está aqui, o professor Matthews Gaunt, um brilhante químico inglês, jovem, brilhante, com a já substancial contribuição para o desenvolvimento da química. Essa é a cadeira mais antiga, de maior prestígio hoje, uma das de maior prestígio hoje, tá? E é interessante notar como a química passa, como ela surge a partir da alquimia, como uma ciência, como uma área do conhecimento que não tinha prestígio, e nos dias de hoje ela tem um papel central no desenvolvimento da sociedade. Eu digo nos dias de hoje, mas isso vem ocorrendo em grande escala desde o século XIX. Na Escócia, a primeira cadeira de Química foi criada em 1747, na Universidade de Glasgow, ela mesma fundada em 1451. E para o cargo foi indicado o médico e químico escocês William Cullen. Chama atenção aqui que essa cadeira foi criada quando a universidade já tinha quase 300 anos. No caso da Universidade de Cambridge, fundada em 1209, quando a cadeira foi fundada, a universidade tinha em torno de 500 anos. Tá? Cullen e os sucessores imediatos de Cullen foram o também médico Joseph Black, sobre o qual nós falamos e destacamos as suas contribuições na área de termodinâmica, na área da química pneumática, e que ele foi seguido por Thomas Thomson, agora não médico, mas sim com formação em química e mineralogia. Thomas Thomson, apenas relembrando, foi um químico que tinha também uma grande atuação como divulgador da química. Ele ajudou e contribuiu para divulgar a teoria atômica de Dalton. Tá? Nas palavras do nosso autor, Henry Lester, esses 3 professores libertaram a química do currículo da medicina. Embora fossem médicos, os interesses deles, os 2 primeiros, né, fossem médicos, seus interesses e a maneira como ensinaram a química ia muito mais além do que a medicina. Segundo Rist, que publicou um excelente artigo, uma análise sobre essa cadeira de química e a situação da química neste período, essa referência completa vocês encontram ao final. Segundo ele, o século XVIII era um tempo heróico para a ciência química. Em suas palavras, abre aspas, quando expoentes zarparam esperançosos em mares desconhecidos, sem mapa ou bússola. É difícil para nós avaliar o quão confuso era o panorama da química nos dias da teoria flogística e antes da promulgação da teoria atômica. Mas é claro que o intenso interesse nas propriedades das substâncias materiais foi amplamente difundido. Com essas palavras, Rist mostra como que esses pioneiros desbravaram e contribuíram para o avanço da química. Era um período, como diz, né, a comparação é bastante interessante, né? Imagine um viajante saindo no mar, desconhecido, sem mapa, sem bússola e com poucas condições de equipamentos. Era, de fato, um ambiente muito difícil, uma situação muito difícil, e esses pioneiros devem receber todo o mérito pela sua contribuição para o estabelecimento da química como ciência. Ainda na Escócia, em Edimburgo, em 1708, o Conselho Municipal fundou uma cadeira de Química e a universidade estabeleceu a cadeira de Física e Química em 1713, com James Crawford sendo o primeiro professor. Com essas cadeiras, no início do século XVIII, as salas de aula de Química em Glasgow e Edimburgo estavam repletas de ouvintes ansiosos e críticos.
Esses ouvintes eram pessoas do público em geral. Segundo John Robison, professor de Química em Glasgow e de Filosofia Natural em Edimburgo, essa popularidade se devia ao fato de que a química, abre aspas, tornou-se uma parte da moda na formação de um cavalheiro. Ou seja, as pessoas educadas, as pessoas da sociedade, começaram a ter muito interesse pelos grandes desenvolvimentos nas várias áreas da química naquele período. E esse interesse claramente se deve ao fato das contribuições que a química já começava a apontar e do futuro que já se antevia para essa ciência. Segundo o Hodgson, um dos autores que nós utilizamos, as aulas de Cullen abordavam aspectos práticos e aplicados da química. Um dos seus cursos era intitulado, por exemplo, Aulas e Experimentos de Química direcionados principalmente para as artes e manufaturas. Ou seja, as apresentações públicas e as aulas, elas tinham um caráter não apenas teórico, mas um caráter também de demonstrar a aplicação, o uso prático das últimas descobertas feitas naqueles períodos. Muitos dos professores de Glasgow acabaram se mudando para Edimburgo e nessa universidade continuaram promovendo tanto o ensino de química quanto a sua prática nos moldes que vinham sendo feitos em Glasgow. Na Inglaterra, o currículo das universidades não apresentava muitas oportunidades para o ensino de química, apesar dos professores nomeados, como vimos. Ocorre que na Inglaterra, neste período que nós estamos tratando, estamos falando aqui do século XVIII, era proibido aos chamados cristãos não conformistas estudar leis e outras profissões tradicionais nas universidades. Ou seja, nesse período existiam apenas na Inglaterra duas universidades, Cambridge e Oxford. E nessas universidades, a entrada era permitida apenas para os anglicanos. Todos aqueles que não professassem a fé anglicana eram chamados de cristãos não conformistas. Esses não conformistas, devido à impossibilidade de estudarem nessas duas universidades, fundaram então o que passou a ser conhecido como academias dissidentes. Essas academias tinham mais liberdade para o ensino das ciências. Elas foram fundadas inicialmente para formar os clérigos de cada uma dessas denominações religiosas, mas, além disso, elas tinham liberdade para ensinar ciências. E dentre os químicos de destaques, que eram não conformistas, conforme nós já mencionamos, os mais eminentes foram Joseph Priestley e John Dalton. Priestley, por exemplo, foi o grande responsável pela introdução do ensino de química na Academia de Warrington, em Manchester. Aqui vocês veem umas imagens, né, que você encontra na internet de cenas retratando o período em que a Inglaterra vivia a Revolução Industrial. E essa Revolução Industrial teve também um grande papel no desenvolvimento da química. Tá? Retornando aqui, ou seja, enquanto nas universidades tradicionais o ensino era centrado no estudo de clássicos, Aristóteles, Galeno, nas academias, o estudo das ciências em geral era promovido. Tá? E nas primeiras décadas do século XIX, a indústria química estava se desenvolvendo de modo a atender às demandas da Revolução Industrial, que ocorre, essas datas são datas, não são anos precisos, mas apenas para localizar o período em que a Revolução Industrial ocorre na Inglaterra, em torno de 1760
à primeira metade do século XIX. Essa revolução ocorre inicialmente na Inglaterra e se espalha pelo resto do mundo. Vocês veem representação de cenas, por exemplo, de um mineiro em Middleton, que é um subúrbio da cidade de Leeds, em 1814. Era um período em que as várias atividades relacionadas com essa revolução industrial demandava produtos químicos. Vamos falar um pouco agora de como estava a situação na França e na Alemanha. No final do século XVIII, a França era o centro de desenvolvimento da química. Isso se deu, em grande parte, ao trabalho de Lavoisier, que nós mostramos causou uma grande transformação na química no final do século XVIII, com seus trabalhos inovadores, com a explicação da questão da combustão, com a descoberta e redescoberta do oxigênio e vários outros, com a notação, nova nomenclatura química que ele estabeleceu, e com o seu livro Tratado Elementar de Química, que é um marco no desenvolvimento da química. Neste período, a química sofre uma mudança de rumo, se afastando da alquimia. Isso se deveu, em grande parte, ao trabalho de Lavoisier, mas eu chamo a atenção, como nós tratamos em aulas anteriores, que Lavoisier não trabalhou sozinho, tinha vários colaboradores. Tá? A reputação que ele imprimiu à química francesa continuou a crescer com o trabalho de químicos brilhantes e influentes, como nomes que nós já tratamos aqui, Dumas, Chevreul, Gay-Lussac, Berthollet, Wurtz e muitos outros. Esses químicos atraíam para seus laboratórios estudantes de vários países. Então, no início, nesse período, final do século XVIII, início do século XIX, a França era, de fato, o palco central para o desenvolvimento e descoberta da química, vários campos da química. Apesar do prestígio e da importância dos trabalhos desses homens, a química francesa foi em grande parte suplantada na segunda metade do século XIX pelo avanço da química alemã. Isso se deu em parte pela centralização dos grandes laboratórios de pesquisa em Paris. Quando eu digo suplantada, não quer dizer que a química francesa deixou de ter importância, não. Nessa época, a língua francesa, o francês, era a língua de grande prestígio, uma das principais línguas de divulgação científica da química, mas na segunda metade do século XIX, o alemão passa a ter uma predominância. Como nós vimos quando estudamos sobre o Congresso de Karlsruhe, que ocorreu no início da segunda metade do século XIX, a participação alemã era mais significativa, tá? Era de maior destaque, até mesmo em comparação com a participação dos franceses. Mas a França, é claro, continua sendo um ambiente, continua sendo um país onde a química continuou se desenvolvendo. Nos dias de hoje, a química francesa também é central, tá? É muito importante, mas naquele período, tá? Essa perda da supremacia para os alemães, como eu estava dizendo, se deu em parte pela centralização dos grandes laboratórios em Paris. Ou seja, na França, as universidades das províncias tinham poucas condições de realização de pesquisas, em função do limitado financiamento e do grande poder que a Academia das Ciências tinha em Paris. Os cargos de maior prestígio se encontravam em Paris, os melhores laboratórios, você tinha muitas opções para desenvolver química e ciência em Paris e poucas condições para fazer isso no interior. Segundo Lester, abre aspas, a centralização do poder sobre as vidas dos cientistas constituiu-se uma fraqueza vital para a ciência francesa. Tá?
Ao contrário da França, no século XVIII, a Alemanha era dividida politicamente em pequenos estados, muitos dos quais tinham suas próprias universidades, o que permitiu que o desenvolvimento científico descentralizado favorecesse o surgimento de grupos influentes em todas as partes da futura Alemanha, que foi unificada em 18 de janeiro de 1871. Tá? Como exemplo, nós já comentamos bastante sobre os trabalhos de Justus von Liebig, químico alemão, tá? Mais conhecido entre nós pelo condensador que leva o seu nome, também conhecido por ter desenvolvido a nutrição mineral de plantas, ter criado aí o adubo que é amplamente utilizado na agricultura até hoje, o adubo NPK, que contém nitrogênio, fósforo e potássio. Tá? Liebig, que ele próprio estudou na França, mas ao retornar e conseguir um posto como professor na Universidade de Gießen, ele tinha apenas 21 anos quando ele começa a sua carreira em Gießen. Ele estabelece um laboratório e, no seu laboratório, um grande número de estudantes passou a ser treinado. Esse processo, implantado por Liebig, ainda jovem, em um laboratório, ter vários estudantes trabalhando em um mesmo problema sob a supervisão direta do professor, isso era um sistema bastante diferente do que ocorria na França, onde era privilegiado um sistema em que você tem um mentor e um aprendiz, tá? Os dois trabalhando em um determinado problema. Tá? E também em Gießen, Liebig desenvolveu métodos de análises químicas, como nós também discutimos e apresentamos em vídeos anteriores aí, sobre o desenvolvimento da química orgânica, e com os métodos de análise desenvolvidos por Liebig, começou-se então foi possível a realização de muitas análises químicas em pouco espaço de tempo, e ele treinou um pelotão de químicos, tá, que passaram então a realizar, aprender a interagir entre si, e vários desses químicos, tá, por esse sistema implantado por Liebig, tá, começaram posteriormente, após sair do laboratório de Liebig, a ocupar cargos importantes na Alemanha e mesmo fora da Alemanha. Tá? Então, com esse sistema implantado por Liebig, onde vários estudantes trabalhavam ao mesmo tempo, e quando eles passaram a ocupar suas posições em universidades diferentes, eles começaram então a estabelecer uma rede de contatos, e essa rede de contatos também contribuiu para o avanço da química. Ou seja, o sistema criado por Liebig se espalhou por outras instituições alemãs, vários dos seus ex-alunos começaram a ocupar as novas cadeiras de química, criadas cada vez em maior número, tanto na Alemanha quanto fora da Alemanha. Tá? Ex-alunos de Liebig foram, por exemplo, inclusive para a Inglaterra, para Londres. Nós falamos da Inglaterra, da Escócia, da França, da Alemanha. Claro que a química também estava se desenvolvendo na Suécia, na Rússia, como nós mostramos, nomes importantes começaram a surgir na Rússia, especialmente em São Petersburgo e posteriormente em universidades do interior também da Rússia. Mas vamos falar um pouquinho do Brasil. Como é que estava a situação no Brasil? Tá? Enquanto na Europa essas cadeiras estavam sendo criadas, a química sendo desenvolvida, como que era a situação no Brasil? Esse curso eu me limitei a não falar sobre como que a química vinha sendo desenvolvida no Brasil, pois é uma disciplina sobre a história da química de um modo mais geral, mas aqui eu faço uma pequena apresentação do cenário no Brasil no século XIX. Ainda nos primeiros anos desse século, a química era ensinada essencialmente nas escolas de medicina e de engenharia, chamando a atenção de que no Brasil, em 1809, o médico inglês
Daniel Gardner, tá? Já lecionava Química no Colégio de São Joaquim, em cujas dependências veio a ser instalado o futuro Colégio Pedro II, em 1837. Vocês têm aqui uma bela imagem do Colégio Pedro II, que foi fundado em 2 de dezembro de 1837 e oficializado por decreto imperial de 20 de dezembro do mesmo ano. Ele surgiu como decorrência da reorganização do Seminário de São Joaquim e foi batizado em homenagem ao imperador menino no dia do seu aniversário, Dom Pedro II. Gardner, além de ministrar aulas, foi um divulgador da química, apresentando palestras que eram anunciadas na Gazeta do Rio de Janeiro. Segundo Filgueiras, Gardner foi nomeado como lente da primeira cadeira de Química da Academia Real Militar do Rio de Janeiro. Essa cadeira foi criada mesmo antes do decreto de 6 de julho de 1810, que criou a Academia. Conforme as instruções normativas relativas à criação da cadeira de Química, o lente deveria se servir das obras de Lavoisier, Vauquelin, Fourcroy, Delagrange e Chaptal para formar um compêndio para o curso. De fato, Gardner preparou um compêndio para o curso, como ele já era professor, já vinha ministrando aulas há algum tempo. Esse compêndio também foi publicado no mesmo ano aí da criação da cadeira. Vocês observam aqui o frontispício do livro, Sílabus ou Compêndio das Lições de Química, de Daniel Gardner, que é considerado o primeiro livro de química publicado no Brasil pela Impressão Régia, em 1810. Vocês observam nessa imagem, logo no início, com a proteção de Sua Alteza Real, o Príncipe Regente de Portugal. Daí vem o título do livro, Sílabus, ou Compêndio das Lições de Química, pelo Dr. Daniel Gardner, formado em Medicina, membro das Sociedades Filosófica e de Matemática de Londres, Rio de Janeiro, 1810, na Impressão Régia, por ordem de Sua Alteza Real. Vocês observam que o livro foi publicado no mesmo ano em que essa cadeira foi também implementada. Isso em função do trabalho nessa área que Gardner já vinha fazendo aqui no Brasil. Em 1817, por meio da Carta Régia de 28 de janeiro, dirigida ao Conde dos Arcos, o rei de Portugal autoriza a criação da primeira cadeira de Química na Bahia. Tá? Conde dos Arcos foi um nobre português, militar e administrador no Brasil. Em 1803, ele foi enviado ao Brasil como governador e capitão-general da capitania do Pará e Rio Negro. Em 1806, ele foi nomeado capitão-general de mar e terra do Estado e vice-rei do Brasil, passando a ocupar o cargo na cidade do Rio de Janeiro até 1808. Então, em 1810, ele foi transferido para a Bahia para ser governador e capitão-general da capitania, cargo que ocupou até 1818. Portanto, ele era o administrador na Bahia e essa correspondência, então, foi dirigida, essa carta régia, ao Conde dos Arcos. Então, nesse documento, o rei estabelece, abre aspas, eu farei a leitura para vocês virem qual que é a importância que Portugal, que o rei, estava dando ao desenvolvimento da química. Então, ele estabelece o seguinte, aspas, sendo indispensável, não só para o progresso dos estudos de medicina, cirurgia e agricultura, e tenho mandado estabelecer nessa cidade, mas também para o perfeito conhecimento dos muitos e preciosos produtos com que a natureza enriqueceu este reino do Brasil, que se ensinem os princípios teóricos e práticos da química
e seus diferentes ramos e aplicações, as artes e a farmácia. E, por bem, criar nessa cidade uma cadeira de química, regulada provisoriamente pelas instruções que com esta baixam assinadas pelo Conde da Barca, do meu Conselho de Estado, ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinhos. Observe bem, 1817, a importância que o rei de Portugal dava à química, inclusive para algo que eu diria que nós hoje, de certa forma, negligenciamos, que é aplicar o conhecimento da química para o perfeito conhecimento dos muitos e preciosos produtos que com a natureza enriqueceu este reino do Brasil. Ou seja, nós temos uma biodiversidade gigantesca. Eu abro aqui um parênteses agora. Nós temos a Mata Atlântica, Pantanal, vários biomas, floresta amazônica, com uma riqueza de produtos inesgotável e pouco conhecida ainda. E a química de produtos naturais, que teve um auge em décadas passadas, hoje não tem o mesmo, que eu diria, a mesma atenção que tinha no passado. Nós temos ainda muito serviço para fazer no conhecimento de toda a riqueza mineral e vegetal que nós temos nesse nosso país. Portanto, há 200 anos atrás, o rei reconhecia isso. Cabe a nós, cabe à nossa geração, continuar dando atenção a todos esses produtos, tá, que a natureza tão fartamente proporciona nesse nosso país. Nas instruções mencionadas, que estão publicadas na página seguinte à Carta Régia, assinada pelo ministro e secretário de Estado, Conde da Barca, fica estabelecido que, abre aspas, o lente da cadeira de Química ensinará a teoria química em geral, por um compêndio da sua escolha, enquanto ele não compuser um próprio na língua portuguesa. E achando-se traduzida na língua vulgar a filosofia química de Fourcroy, bom será que, enquanto não ordena o seu compêndio, use dela para poder ser mais geral este estudo, fazendo-lhes os adiantamentos que lhe forem necessários. Observe que nessas citações eu mantenho a grafia original, inclusive os erros de digitação. Fourcroy foi escrito aqui de uma forma incorreta e toda a grafia daquela época. Em outras palavras, 1817, enquanto a química ainda estava se desenvolvendo, observe que a química orgânica se desenvolve a partir desse período, vai durante todo o século XIX, no final do século XIX, a teoria estrutural já está estabelecida, Kekulé já propôs suas estruturas, já sabemos que o carbono era tetraédrico, ou seja, a química estava se desenvolvendo ainda, estava bem ainda, eu diria, nos primórdios, se consolidando em cada uma das suas áreas. E o rei de Portugal viu claramente a importância de ter aqui químicos formados para poder conhecer e descobrir toda a riqueza mineral, vegetal e animal, tá, de produtos dessas fontes todas que poderiam ser obtidos a partir do Reino do Brasil. Eu devo chamar a atenção aqui que, na realidade, não estavam se formando químicos no Brasil. Se estavam sendo implantadas cadeiras de química para atender a todas essas necessidades e elas estavam inicialmente associadas aos cursos de medicina e também aos cursos, eventualmente, de engenharia, tá certo? Não existia curso de química no Brasil nessa época inicial, mas sim um grande reconhecimento da importância da química enquanto disciplina nessas várias áreas
de interesse econômico, inclusive. A consolidação da química como uma profissão, que é o tema central dessa nossa apresentação, ela está associada também com a formação de várias sociedades científicas de química. Tá? Então, nas primeiras décadas do século XIX, as indústrias químicas começaram a ser criadas. Nós falaremos em outro momento sobre as origens e o desenvolvimento das indústrias químicas. É com essa atividade industrial sendo desenvolvida, com a produção de uma série de substâncias, como nós brevemente mencionamos, né, requeridas pela Revolução Industrial, que se desenrolava inicialmente na Inglaterra e depois se espalhou pelo resto do mundo. Os industriais dessa área constituíram, então, o primeiro grande grupo de pessoas que passaram a ter como atividade profissional e de subsistência a química. Nós vimos ao longo da história que os grandes químicos, grandes cientistas, não tinham como fonte de subsistência o desenvolvimento de qualquer atividade profissional relacionada à química. Agora não. No século XIX, com o desenvolvimento dessas indústrias, várias pessoas, um grande grupo, começam a ter, então, essa atuação como atividade profissional principal. Com muitas pessoas tendo a química, então, como atividade profissional, começaram a surgir várias sociedades científicas no período de 1780 a 1840, por exemplo, no Reino Unido, bem como em vários outros países do continente europeu e mesmo no continente americano. A maioria dessas sociedades, muitas das quais se reuniam em cafés, teve vida efêmera. Uma das que sobreviveu até hoje é a Sociedade Química, fundada em 1841 em Londres. Essa sociedade prosperou ao longo das décadas, mas insatisfações de um grupo de químicos mais voltados para interesses industriais levou à criação do Instituto de Química em 1877. Ou seja, essa sociedade química fundada em 1841, que hoje se chama Royal Society of Chemistry, cuja uma das sedes fica na Burlington House, em Piccadilly, Londres, a outra sede em Cambridge. Os primeiros membros da sociedade começaram a ter interesses muito acadêmicos, e aqueles químicos com mais interesses voltados para a indústria não encontravam muito espaço nessa sociedade. Em função disso, criou-se o Instituto de Química, e esse instituto tinha o objetivo de promover o interesse dos químicos empregados nas indústrias e também no serviço público. Ou seja, esses interesses iam muito além dos interesses acadêmicos no descobrimento de novas substâncias, desenvolvimento de novas teorias, no conhecimento no desenvolvimento do que nós chamamos hoje de química básica, digamos assim. Esses outros químicos tinham interesses mais aplicados, como no serviço público, em métodos de análise, por exemplo, e nos industriais para a produção de diversas substâncias demandadas pela sociedade do momento. Em 1980, a Sociedade Química, o Instituto de Química e duas outras sociedades fundadas nesse meio tempo, a Faraday Society, com interesses em físico-química, a Sociedade para a Química Analítica, antes chamada Sociedade de Analistas Públicos, se fundiram para formar a Royal Society of Chemistry, RSC. Essa Royal Society of Chemistry é a sociedade de química mais antiga, em pleno funcionamento de forma contínua, ao longo aí de quase 2 séculos.
Com o exemplo dessas sociedades inglesas de química, foram fundadas sociedades congêneres na França, em 1855, na Alemanha, na Rússia, onde a química também já contava com expoentes, como nós mencionamos, e nos Estados Unidos foi fundada a American Chemical Society, que é hoje a maior sociedade de química do mundo. Apenas um parênteses aqui, a American Chemical Society foi fundada por John William Draper, que é um filósofo, médico, químico e historiador estadunidense, nascido na Inglaterra. Draper fundou a ACS e um caso aqui, uma parte, é que ele foi casado com Antônia Caetana de Paiva Pereira Gardner, filha de Daniel Gardner, o primeiro médico, que era médico da corte de Dom João VI de Portugal e primeiro professor de química nomeado no Brasil, tá? Para aquela primeira cadeira de química que nós mencionamos. Antônia nasceu no Brasil, quando a família real veio fugindo, né, da invasão a Portugal feita, conduzida por Napoleão Bonaparte. Ela nasceu aqui e, posteriormente, acabou retornando e veio a se casar com William Draper, que foi o fundador da American Chemical Society. No Brasil, foi criada a Sociedade Brasileira de Química, ainda se escrevia Química com CH, em 10 de novembro de 1922. De uma forma, de certa maneira, parecida com o que ocorreu na Inglaterra, os químicos com mais interesses industriais não se sentiam contemplados pela Sociedade Brasileira de Química e criaram, em 1940, a Associação Brasileira de Química, com sede no Rio de Janeiro. Essa associação ainda existe. Em 1977, por iniciativa de vários professores contemporâneos, muitos dos quais são conhecidos nossos, são expoentes na química brasileira, criaram a Sociedade Brasileira de Química, que é hoje uma grande sociedade, uma das maiores sociedades também de química do mundo, com um papel importantíssimo no desenvolvimento da química no Brasil nas últimas décadas. A Sociedade Americana de Química, ela, logo no início da sua fundação, ela criou duas divisões, uma com interesses mais acadêmicos e uma com interesses mais industriais. Portanto, ela não sofreu desse problema que tanto a sociedade de química inglesa quanto a brasileira sofreram, que foi essa não antagonia, mas devido a esses diferentes interesses dos acadêmicos e dos químicos industriais, resultou aí nessa separação e criação de várias sociedades. A ACS não sofreu desse problema, em função, logo, no início, da criação de divisões para atender esses mais diversos interesses da comunidade química. Nós mencionamos até aqui, comentamos um pouco sobre a emergência da química como profissão e como todo esse processo esteve relacionado com o surgimento das sociedades científicas, e esse surgimento das sociedades científicas também está atrelado, associado às origens da indústria química. Então, nessa última parte da apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre essas origens da indústria química. Conforme já mencionamos, no apagar do século XVIII, a França era um dos principais centros onde a química se desenvolvia. Essa grande reputação se deveu, em parte, aos trabalhos de Lavoisier, que foi continuado e expandido por químicos brilhantes que o sucederam, como Berthelot, Gay-Lussac, Chevreul, Dumas, Wurtz e tantos outros que nós mencionamos ao longo desse curso, quando discutimos as suas contribuições. Esses químicos dessa nova geração, tá, já agora no século
no início do século XIX, muitos deles, além de postos acadêmicos, também ocupavam postos nas mais diversas indústrias, de uma maneira bastante eficiente, integrada e produtiva. E os seus alunos também, tá, muitos deles, iam para as indústrias. Começou a existir uma relação bastante forte entre a química que era desenvolvida pelos acadêmicos e a química na indústria. Processos industriais importantes, como a extração do açúcar de beterraba e o método Leblanc de produção de soda, foram desenvolvidos na França. Mas, apesar de todos esses avanços, ao final do século, nem mesmo esses avanços não foram suficientes para impedir que a Alemanha passasse a ter um maior protagonismo em termos do desenvolvimento de processos industriais com aplicações importantes para a sociedade. Portanto, nessa última parte da aula, nós vamos discutir um pouquinho sobre como se deu o desenvolvimento do método Leblanc para a produção de soda, uma vez que esse método é considerado um marco no desenvolvimento da indústria química. Eu pegarei aqui apenas esse exemplo e deixarei outros casos extremamente relevantes e importantes também para um próximo vídeo. Antes, então, de falarmos propriamente do método Leblanc, vamos retornar um pouquinho ao tempo aqui, acompanhando aí um dos nossos autores, Hudson, segundo o qual, abre aspas, as origens da indústria química datam de tempos pré-históricos. A extração de metais como cobre, prata, ferro, ouro e chumbo, a partir de seus minérios, era feita desde tempos antigos. Esse é um tema bastante fascinante, um tema muito interessante, que em outros vídeos teremos a oportunidade de discutir. Os antigos também empregavam o natrão. Eu coloco para vocês uma fórmula moderna, que é o Na2CO3.10H2O, que é o carbonato de sódio, tá? Esse natrão era empregado pelos antigos no processo de fabricação de vidro. Essa substância era também empregada pelos egípcios no processo de mumificação. Na realidade, o natrão é uma mistura de carbonato de sódio, bicarbonato de sódio e sulfato de sódio, usando a linguagem moderna. As múmias eram imersas por 40 dias nessa mistura e durante esse período as células eram desidratadas e as bactérias mortas. Então, com esse processo, isso é uma parte do processo de mumificação, mas uma parte importante, pois envolve aí esse processo de desidratação das células e de morte das bactérias. Obviamente que depois o processo de mumificação, bem mais complexo, envolvia o uso de uma série de outros produtos químicos, perfumes e essências, tá? Mas, enfim, o natrão era importante nesse caso. No Egito Antigo, o natrão era empregado também para alvejar roupas brancas, além de ser misturado com argila para a fabricação de um tipo de sabão utilizado no preparo de lã. Eu mostro aqui para vocês uma imagem retirada da Wikipédia, tá? Onde vocês podem observar essas montanhas secas. Isso é uma parte do sul de Amã. Isso é um exemplo do que é chamado de wadi. Esse wadi, essa palavra vem do árabe, que está aí para vocês a grafia em árabe, que significa águas mananciais, rios, tá? Que é o plural aí é wadi. Então, um wadi é um leito seco do rio, no qual as águas correm apenas nas estações chuvosas. Nessa figura que vocês observam, dá para ver claramente aqui o vale profundo, seco, e nas estações chuvosas as águas correm por aqui. E com isso, nessas regiões, são depositados sais, um deles é o natrão, que é de onde então os egípcios e outros povos obtinham esse material para os mais diversos fins. Com a Revolução Industrial, nós comentamos um pouco sobre a Revolução Industrial, que começa na Inglaterra em torno da década de 1760,
houve uma grande demanda por diversos produtos químicos, como bases, ácidos, alvejantes para roupas, mordentes, pigmentos também para atingir os tecidos. Toda essa demanda contribuiu muito para o desenvolvimento e crescimento da indústria química. Os álcalis, por exemplo, eram necessários para vários processos industriais, e eles eram tradicionalmente obtidos a partir das cinzas da madeira. Essas cinzas eram colocadas em água para produzir a potássio, carbonato de potássio, e com a grande demanda por potássio gerada durante a Revolução Industrial, boa parte das florestas da Europa foi cortada, queimada para esse fim. Segundo Hudson, a potássio era também importada do Novo Mundo. Ou seja, esse desenvolvimento industrial, que é importante, não podemos deixar de questionar, a química teve um papel preponderante logo no início da Revolução Industrial, mas isso teve consequências graves para o meio ambiente, uma vez que uma das fontes encontradas para a produção do carbonato de potássio, que era essencial para muitos desses processos, vinha da queima de madeira. Então, muitas florestas foram simplesmente cortadas. Infelizmente, esse tipo de atitude ainda predomina hoje, especialmente no Brasil, onde nós vemos queimadas em todas as regiões do país. Bom, uma fonte alternativa que os industriais encontraram na época para a potássio era por meio da queima dessa planta chamada Salsola soda, que cresce de forma abundante na Espanha, no Mediterrâneo e na Turquia. Vocês têm aqui uma bela imagem dessa planta, que é uma planta que dá nessa região arenosa, e ela é vulgarmente conhecida como barba de frade, alga da terra ou planta barrilha, pois suas cinzas são ricas em carbonato de sódio. Ela cresce, como eu já disse, em areias marítimas e em solos salgados, próximo ao Mediterrâneo, próximo ao mar, ao nível do mar, no Mediterrâneo e na Turquia. E ela era muito comum também na Espanha. Aqui eu apresento para vocês terem uma ideia da importância dessa planta. Isso é um trabalho científico publicado em Lisboa, tá? Memórias Econômicas da Academia Real das Ciências de Lisboa, publicado em 1812. Vocês veem aqui que essa memória é sobre o estabelecimento da cultura de quenopódio marítimo, donde se tira a barrilha ou soda, por Constantino Botelho de Lacerda Lobo, e o capítulo 1 trata dos terrenos mais convenientes para a propagação do quenopódio. Então, vários países estavam, de fato, aí no início do século XIX, interessados em obter essas fontes alternativas, e como esse quenopódio, essa planta, ela era uma planta que era, como é que eu vou dizer, renovável, né? Você cultiva e recolhe a planta, ela nasce de novo, de um cultivo rápido, não é como você cortar uma floresta inteira, tá? Esse tipo de estudo foi bastante realizado em vários países, inclusive aqui em Portugal, como mostrado aí nessa memória. Como outros países, como Portugal, que eu acabei de mencionar, a França também tinha grande demanda por soda e estava tentando se tornar independente de outros países. Ela importava salsola soda, por exemplo, da Espanha. Existia conflitos entre os vários países na Europa nesse momento, e na tentativa de se tornar independente em termos da produção desse material, o rei Luís XVI ordenou à Academia das Ciências que oferecesse um prêmio para quem desenvolvesse o melhor método de produção industrial desse produto. Embora houvesse na França alguns métodos industriais em operação, esses métodos não eram eficientes. Então, isso levou o rei a ordenar à academia que assim fizesse. Então, o prêmio de 2.400 libras francesas, uma libra francesa é a moeda, eu chamo a atenção aqui,
que perdurou na França de 1667 a 1795, quando depois passou a ter o franco. Esse prêmio, que era uma quantia muito expressiva, ele foi oferecido pela Academia até o ano de 1778. Mas Nicolas Leblanc apenas veio a desenvolver o seu método 2 anos depois, então ele nunca chegou a receber o prêmio. O método desenvolvido por Leblanc consistia em tratar sal comum com ácido sulfúrico para produzir sulfato de sódio e cloreto de hidrogênio. O sulfato de sódio era aquecido com carbonato de cálcio e carvão para produzir uma mistura chamada de cinza negra, que era formada essencialmente de carbonato de sódio, que é o produto desejado, e sulfeto de cálcio. O carbonato de sódio era extraído com água e cristalizado. Era um método que foi desenvolvido por Leblanc com a ajuda de outro químico, e é uma história bastante longa e, de certa forma, triste, como eu vou comentar um pouquinho com vocês. Tá? O governo revolucionário, como eu digo, né, a França passou por um momento, estava passando por um momento de muita turbulência política, vocês se lembram? Houve a Revolução Francesa no período de 1789 a 1799, e dos anos subsequentes, a França sempre passou aí durante décadas de uma instabilidade política muito grande. O governo revolucionário não pagou o prêmio Leblanc e, além disso, confiscou suas instalações. Ele desenvolveu o método em associação com o Duque de Orleans, e que, por ser nobre, e todas as pessoas associadas à nobreza estavam na mira desse governo revolucionário. Ocorre que, em 1802, Napoleão Bonaparte devolveu as suas instalações, porque ele tinha criado uma fábrica, mas não pagou o prêmio devido, e o Leblanc acabou sendo obrigado, de forma espontânea, se vocês me entendem, a abrir a patente do seu invento para o governo revolucionário, que nunca implementou a fábrica. E essa patente caiu em domínio público, fábricas pelo método Leblanc foram criadas na Inglaterra, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, e quando Leblanc, anos depois, recebeu a fábrica de volta, a fábrica enferrujada, sem fundos, sem recursos para operá-la, a clientela já fidelizada com os outros industriais, e com isso Leblanc entrou com vários processos contra o governo, ganhava os processos, mas nunca recebia a quantia que lhe era devida. No desespero financeiro, depois de muitas batalhas jurídicas, e sempre com resultado que nunca atendia às suas demandas, ele acaba que põe fim à própria vida com um tiro na cabeça. A tragédia é muito maior ainda, porque muitos anos depois a família ainda entra, os herdeiros do Leblanc ainda entram com recursos junto ao governo, mas tudo que a família herdou foi a dívida que ele tinha quando cometeu o suicídio. É uma história trágica, que é muito bem contada por um artigo de Ralph Esper, publicado na revista Journal of Chemical Education, de 1942. Apesar da tragédia e do problema da poluição causada pela produção de grande quantidade de cloreto de hidrogênio e da perda de enxofre na forma de sulfeto de cálcio, problemas que eventualmente vieram a ser resolvidos, o método Leblanc teve grande aceitação, vindo a substituir, com muita eficiência, o uso da madeira para a produção de carbonato de sódio. O nosso objetivo nessa disciplina não é ficar discutindo química, mas sim a história da química, mas esse processo, essa questão da poluição que eu acabei de mencionar, vocês podem observar aqui, dando uma olhadinha nessas reações envolvidas no processo Leblanc. Cloreto de sódio, que é o sal comum mais ácido sulfúrico, tá? Forma HCl, que é um dos grandes poluentes. O sulfato de sódio reage com carvão, dá CO2 e sulfeto de sódio.
o sulfeto com carbonato de cálcio dá o sulfeto de cálcio. Esses resíduos, né, resultante aqui, contendo sulfeto de cálcio, resíduo de carvão e tudo mais, isso era estocado nas vizinhanças das fábricas, e a degradação desse sulfeto de cálcio com chuva ácida, liberando H2S, produzia-se um cheiro muito desagradável e causava muita poluição. Tá? Mas, apesar disso, foi um método de grande importância para o desenvolvimento da indústria química. Até porque, com o desenvolvimento do método Leblanc, uma série de processos industriais também vieram a ser desenvolvidos, ou seja, esse é um dos primeiros, se não o primeiro método industrial em grande escala que veio suprir a grande demanda por carbonato de sódio para as várias indústrias, como eu já mencionei, indústria de vidro, por exemplo. Apesar do grande sucesso industrial do processo Leblanc, ele acabou se tornando obsoleto em função dos problemas que nós mencionamos, quando, em 1860, foi inventado um novo processo chamado processo Solvay. Esse processo, esse método, foi desenvolvido pelo químico belga Ernest Solvay, tendo sido posteriormente aperfeiçoado em 1870. Ou seja, inicialmente o próprio processo Solvay tinha muitos problemas, mas com seu aperfeiçoamento, em 1902, o processo Solvay já respondia por mais de 90% da soda produzida no mundo. A equação geral envolvida no processo Solvay, conhecido como processo amônia-soda, é mostrada aqui para vocês. Você tem a reação global, entre cloreto de sódio e carbonato de cálcio, dando carbonato de sódio mais cloreto de cálcio. Vocês veem aqui, nesse esquema, uma série de reações. Novamente, não quero aqui focalizar muito na química, mas para chamar a atenção de vocês nos produtos envolvidos, nos subprodutos envolvidos por meio da análise desse esquema de reações. Vocês observam aqui, o cloreto de sódio e o carbonato de cálcio são as matérias-primas. O cloreto de sódio reage com o bicarbonato de amônio, dando cloreto de amônio e bicarbonato de sódio. O carbonato de cálcio, ao ser aquecido, produz CO2 e óxido de cálcio. O óxido de cálcio com cloreto de amônio dá o cloreto de cálcio, e o bicarbonato de sódio, ao ser aquecido, dá o carbonato de sódio, que corresponde ao produto desejado. Observa que nessa transformação você tem carbonato de sódio e o subproduto CO2 mais água. Nessa transformação também você tem o cloreto de amônio mais óxido de cálcio, dando cloreto de cálcio mais amônia e água. Isso com CO2, amônia e água, você tem o bicarbonato de amônio. Observe que o processo é um processo cíclico, é um processo eficiente e é um processo que polui muito menos. Isso, então, é uma das causas do seu grande sucesso industrial. Para vocês terem uma ideia do sucesso industrial desse método Solvay, a produção mundial de carbonato de sódio em 2005 foi estimada em 42 milhões de toneladas métricas, o que corresponde a aproximadamente 6 quilogramas de carbonato de sódio por pessoa no planeta. É uma substância produzida e consumida em larga quantidade. Desse total, 3/4 da produção é obtida pelo método Solvay, sendo o restante extraído de depósitos naturais. Aqui vocês têm uma imagem do Ernest Solvay, já em idade avançada, se tornou um homem muito rico, que patrocinou uma série de congressos importantes na ciência, conhecido como os Congressos Solvay. Como eu sempre digo, isso é uma outra história. Agora nós estamos chegando ao final, eu vou fazer apenas alguns comentários para já deixar em aberto a próxima continuação dessa aula, que seria o seguinte: eu apresentei aqui apenas um pouquinho da história, eu coloquei para vocês ao final as duas referências que tratam em detalhe do desenvolvimento e de todo o infortúnio do Nicolas Leblanc,
trabalhos escritos por Ralph Osper, publicados na Journal of Chemical Education de 1942 e 1943. Vocês encontram facilmente essas referências na internet. E eu chamo a atenção aqui o seguinte: muitos outros eventos importantes, muitas outras descobertas industriais importantes ocorreram ainda no século XIX e algumas no século XX. Eu cito aqui, vou apenas citar, não vou detalhar, a produção de ácido sulfúrico. Alguns dizem, inclusive, que o consumo de ácido sulfúrico é uma medida do desenvolvimento industrial dos países, uma vez que ácido sulfúrico ele tem aplicação muito grande em muitos processos industriais, inclusive o próprio processo Leblanc. A síntese do corante malva por William Perkin é um marco também na indústria de pigmentos. Isso ocorreu na Inglaterra e William Perkin tinha apenas 18 anos. É uma bela história. Ele descobriu isso por acidente, sintetizou o que veio a ser conhecido como malveína e que deu origem à indústria de corantes na Inglaterra. E depois a indústria de corantes ela se estabelece fortemente na Alemanha, até porque August von Hofmann, que era o orientador de William Perkin, que havia trabalhado com Liebig, ele de alguma forma, essa tradição, essas descobertas chegam na Alemanha e se desenvolvem muito mais, como eu falei com vocês anteriormente. Em 1909, Paul Ehrlich descobre que alguns compostos orgânicos podem ser muito efetivos no combate à sífilis. Daí você tem uma história muito bonita do Salvarsan e do Neel Salvarsan. Em 1935, o médico alemão Gerhard Domack descobre que corantes azoicos sintetizados pela IG Farben são importantes agentes antimicrobianos. O próprio Domack vem posteriormente ganhar o Prêmio Nobel de Medicina. Essa é uma história muito bonita também, muito importante, é um marco no desenvolvimento da indústria farmacêutica. Outro marco importante são os trabalhos realizados por Howard Florey, Ernest Chain, que trabalhando em Oxford, visando produzir penicilina para atender às demandas da guerra, também abre um novo campo nessa área de antibióticos. A descoberta, não a descoberta, mas a descoberta de que o penicillium produz alguma substância que é capaz, que veio a ser chamada de penicilina, que é capaz de inibir o crescimento de uma série de bactérias. Essa observação inicial foi feita pelo médico Fleming, pelo Alexander Fleming, em Londres, mas a descoberta mesmo, isolamento, caracterização da penicilina veio a ocorrer por uma equipe envolvendo não só esses microbiologistas, mas químicos como Robert Robinson, um grande nome da química orgânica do século passado. E a indústria de polímeros também veio a se desenvolver, ou seja, a química industrial ela tem muitos e muitos exemplos, e no próximo vídeo nós trataremos desses casos em particular. Aqui apenas eu faço um breve comentário e termino com um comentário a respeito do processo industrial de fixação de nitrogênio, tá? Ou seja, a produção de amônia pelo processo conhecido como Haber-Bosch. Essa história eu conto em detalhes nesse livro, Nitrogênio, o sétimo elemento. Conto os detalhes, como que esse processo veio a ser desenvolvido, como teve a participação fundamental de um químico que é pouco conhecido na nossa literatura corrente, que é o Robert Le Rossignol, que foi o grande arquiteto por trás do desenvolvimento do processo Haber-Bosch. Essa história eu conto aí nesse livro, que vocês também encontram disponível em várias fontes aí na internet. Estamos chegando ao fim e eu passo aqui então para algumas palavras finais, algumas considerações finais. Ao longo dos vídeos anteriores, nós estudamos muitos aspectos relacionados ao desenvolvimento da química como uma ciência com identidade própria. Vimos como várias teorias surgiram, com especial destaque para as teorias do flogista e atômica, e como foram suplantadas por novas teorias. Foi possível apreciarmos como o processo da construção do conhecimento se dá
com a contribuição de milhares de pessoas que dedicaram suas vidas em desvendar os mistérios da natureza. Vimos ainda como a química se consolidou e se dividiu em várias áreas que conhecemos hoje como química orgânica, inorgânica e físico-química. Nesse processo, muitos químicos se interessaram por aspectos práticos e industriais, o que culminou com o exemplo apresentado do caso Leblanc, de produção de soda, produção industrial de soda. No século XIX, a química já era uma área de grande prestígio, com forte impacto social e industrial. Esse prestígio e o papel central da química continua forte nos dias atuais. Algumas referências que eu citei ao longo dessa apresentação. E termino por aqui, agradeço a sua participação, agradeço a sua audiência. Temos muita história ainda para contar. Não perca o próximo vídeo. A história continua.